E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Carlinhos aqui. Nesse vídeo eu quero falar com vocês, na verdade eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho da sua fé? Lembrando que não é um vídeo sobre fé, nós já temos um vídeo aqui no canal a respeito do assunto, inclusive vou deixar aqui na descrição, mas qual é o tamanho da sua fé? Gente, olha só, Jesus, ele se revelou aos seus discípulos, certo? Ele chamou seus discípulos e começou a fazer muitos milagres na frente dos seus discípulos. Ou seja, eles eram testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Eles viram o que Jesus fazia. Então, Jesus multiplicou pães, curou paralíticos, leprosos, fez cego enxergar, enfim, Jesus fez muitos milagres, certo? Eles viram coisas assim surpreendentes também, como o rosto de Jesus mudando de cor lá no monte, certo? Quando ele se encontrou com Elias. Então, os discípulos viram aquilo e ficaram, meu Deus. Enfim, cara, os discípulos eles testemunharam coisas que se a gente visse hoje, a gente se surpreenderia de uma forma, sabe? Assim, são coisas que é difícil você ver e não ter fé, certo? Os que os discípulos viram, é difícil a gente hoje em dia ver o que eles viram e a gente não ter fé em Jesus. E mesmo os discípulos vendo tudo o que Jesus fazia, eles não tiveram fé. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 14, um homem chega com seu filho pedindo para os discípulos de Jesus para curar o seu filho que tinha ataques epiléticos. Mano, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, não conseguiram curar o menino. Vocês têm noção, depois de tudo o que os discípulos viram, eles não conseguiram curar aquele menino epilético. E aí Jesus chega e vê aquilo e o rapaz fala: Jesus, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus vem e diz: gente má e sem fé, até quando terei que suportá-los? Imagina ouvir isso de Jesus. Meu Deus, eu sou mau e sem fé, mesmo vendo tantos milagres, sabe? Eu sou testemunha ocular, eu sou um discípulo de Jesus, eu vi tantas coisas e mesmo assim eu sou mau e sem fé. E aí Jesus vem e dá uma ordem. E naquele mesmo momento, a palavra diz que o demônio sai daquele menino, certo? O demônio sai do corpo daquele menino e aquele menino fica curado. E os discípulos chegam em Jesus e falam: por que nós não conseguimos expulsar o demônio, né? Por que nós não conseguimos curar esse menino epilético? E Jesus diz: se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de curar esse menino. Gente, um grão de mostarda, ele tem 2 milímetros. É algo muito pequeno, não tenho nada aqui também como dar exemplo para vocês, porque realmente é muito pequeno. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para o monte: se mova daqui para lá, e o monte ele vai se mover. Lógico, ele está usando mais uma vez um exemplo aí, né? Não é que isso vai acontecer, que nós vamos mover o monte, mas Jesus ele está querendo mostrar que a fé de um tamanho de um grão de mostarda, mesmo sendo bem pequena, nós seríamos capazes, sabe, de fazer coisas impossíveis acontecer. E eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fé? Mesmo que se a sua fé for pequena, as coisas podem acontecer na sua vida. Amém? Eu não tô aqui para falar para você: olha, tenha uma fé muito grande, porque nem os discípulos que viram o que Jesus fazia, eram testemunhas oculares dos milagres maravilhosos que ele fez, tinham fé suficiente. Lógico, pratique a sua fé, leia as escrituras, passe tempo com as escrituras, tenha relacionamento com Jesus para que a sua fé aumente, mas se a sua fé for pequena, acredite, o milagre pode acontecer e as coisas podem, as coisas podem acontecer na sua vida. Amém? Mais uma vez eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fé?